Governador, vamos mudar um pouquinho aqui de tema para a segurança pública. São quase, né, enfim, com a sua eleição, se o senhor conseguir vencer, são quase 30 anos do PSDB em São Paulo, né? Nesse tempo, surgiu o PCC cresceu para os outros estados do Brasil, inclusive para fora, né, no Paraguai, na Bolívia. Eu queria saber se o senhor acha que os governos do PSDB falharam ao longo desse tempo em combater o crime organizado e o que o senhor tem de diferente para oferecer para o eleitor em São Paulo acreditar que no seu governo o PCC vai ter algum combate de verdade ao crime organizado? Juliana, nós temos uma administração de segurança pública exitosa em São Paulo. Quando o Mário Covas assumiu, o índice de criminalidade em São Paulo era altíssimo. Nós éramos um dos estados mais perigosos do Brasil. 28 anos depois, São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Aliás, na semana passada saiu o Atlas da Violência, mostrando que pela primeira vez nesses 28 anos, São Paulo está com índice de homicídio abaixo de 6 por 100 mil habitantes. Isso é comparado a países do primeiro mundo. Na cidade de São Paulo, se mata menos gente de homicídio e latrocínio do que, por exemplo, morre em Nova York, que é uma cidade parecida com a de São Paulo. Então, são índices que São Paulo se orgulha, mas, ao mesmo tempo, não são índices que fazem com que o governador de São Paulo se acomode. Minha primeira ação como governador de São Paulo foi dialogar com o general Campos, com o nosso comando da Polícia Civil, da Polícia Militar, fazer uma renovação desses comandos, lançar no segundo mês de governo, no mês de maio, a Operação Sufoco, para ampliar o número de policiais nas ruas. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, na capital, com praticamente o dobro do número de policiais fazendo as rondas ostensivas e um combate muito duro à criminalidade, seja crimes contra a vida, seja crimes contra o patrimônio, que voltaram a crescer agora nesses últimos meses. Em relação ao crime organizado, São Paulo tem atitudes muito fortes em relação ao crime organizado. Eu lembro aí, para falar do ex-governador Dória, que ele transferiu, logo no primeiro mês de governo, mais de 9 líderes do PCC para prisões federais. E as pessoas às vezes não entendem, mas São Paulo tem prisões de segurança máxima. Mas nós temos uma administração penitenciária com 200 mil presos. E o governo federal tem poucos presídios de segurança máxima e consegue, portanto, fazer um isolamento maior desses presos de alta periculosidade nesses presídios. Por isso, a gente já encaminhou no primeiro mês esses líderes do PCC para presídios federais, fizemos isso depois, e o combate forte ao crime organizado. Na semana passada, nós prendemos, inclusive, membros do PCC que fazem lavagem de dinheiro no transporte público. Infelizmente, o judiciário soltou na sexta-feira à tarde. Eu, como governador, fiquei indignado. Saíram pela porta da frente. A Polícia Civil está fazendo agora uma investigação em relação a novos elementos para pedir novamente a prisão desses membros do PCC para a gente colocar ele atrás das grades. Então, aqui, Juliana, a gente combate o crime com muita transparência e com muita veemência. São Paulo tem a polícia mais preparada do Brasil, não é só a maior polícia em quantidade. Por que o senhor acha que cresceu tanto, então? Por que ele se expandiu tanto pelo Brasil? Por que ele é uma responsabilidade coletiva? Enfim... As facções criminosas existem no Brasil, existem em todo o mundo, né? E o crime organizado, como o próprio nome diz, ele se organiza mais do que o crime comum. Então, você precisa ter investimento em inteligência, você precisa, muitas vezes, ter uma articulação federal, porque o crime organizado ele se sustenta pela droga e a droga vem pelas fronteiras. O Brasil não produz cocaína aqui dentro, por exemplo, vem cocaína importada. Então, você precisa ter uma articulação nas fronteiras nacionais para evitar que a droga entre no Brasil. O PCC se sustenta de droga, não é só de crimes comuns. Então, tudo isso é fundamental que exista uma grande articulação. São Paulo faz a sua parte em relação à segurança pública. Agora, como governador, enquanto tiver um crime em São Paulo, eu não fico satisfeito com os indicadores de São Paulo. Eu atuo todos os dias para combater a criminalidade.